de inconstitucionalidades, extradições, medidas cautelares e habeas corpus, questão de ordem e inquérito. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Vamos chamar a DIN, que é do Tribunal de Contas, né? Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 3.756, requerente à mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, requerido o Congresso Nacional e o Presidente da República. Senhora Presidente, eu pedi para imprimir exemplares, cópias para todos os ministros. Peço a Vossa Excelência, se possível, que chame o seguinte. Está em fase de impressão. Pois não. Cancelado o pregão. Chama a julgamento o habeas corpus 91.591, de que é relator o ministro Marco Aurélio. Paciente Marcos Valério Fernandes de Souza, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, coator o relator da ação penal, número 420 do Supremo Tribunal Federal. Eis como o gabinete inicialmente resumiu o quadro retratado neste processo. O impetrante aponta como a configurar constrangimento ilegal ato do ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal 420, dígito 0, Minas Gerais, que implicou a declaração de validade da decisão mediante a qual o juiz da 4ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais contra os pacientes por suposta prática dos delitos descritos nos artigos 4º da Lei 7.492 de 86 e 299 do Código Penal. A peça acusatória tem como base informativa o desdobramento do inquérito 2.245 de Minas Gerais, em tramitação no Supremo. O impetrante ressalta que o juiz federal não poderia tê-la recebido em 18 de dezembro de 2006, porquanto o protocolo eletrônico registrou como data de entrada do documento 19 de dezembro de 2006, dia em que José Genuíno Neto Correia foi diplomado deputado federal. Assevera que decorre desse fato a incompetência do juízo para receber a denúncia, bem como para processar e julgar a ação penal. O juiz federal, alertado a respeito do descompasso, considerou como recebida a denúncia apenas na data consignada no protocolo eletrônico, declarou a incompetência e determinou a remessa do processo ao Supremo. Consta da decisão atacada por meio deste habeas que o Procurador-Geral da República, em manifestação no inquérito 2461, dígito 9, Minas Gerais, afirmou caber a esta Corte a deliberação sobre a validade ou não do ato mediante o qual foi recebida a denúncia. Observou que, em 18 de dezembro de 2006, houve a distribuição da representação criminal número 2006-3800039417, dígito 2, ao juízo da 4ª Vara Federal, fazendo serventuário da Justiça juntado dos termos de atuação, manifestação do Ministério Público Federal e da denúncia. Recebida a denúncia, determinou-se a remessa do processo à distribuição para a respectiva alteração da classe de representação criminal para ação penal. A data de 19 de dezembro de 2006 refere-se, segundo a voz do Procurador-Geral da República, ao momento em que é cumprida a determinação contida na decisão em que recebida a denúncia, folha 210. O processo foi distribuído por prevenção ao ministro Joaquim Barbosa, que entendeu válido o ato de recebimento da denúncia. Determinou Sua Excelência, nos termos do artigo 7º da Lei 8.038 de 90, a citação dos réus,
e o interrogatório destes e dos demais denunciados, sendo expedida carta de ordem à Justiça Federal das circunscrições judiciárias do Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. O impetrante requer concessão de medida cauteladora para suspender a tramitação da ação penal, afastando-se a decisão por meio da qual veio a ser designado para 22 de junho próximo o interrogatório dos pacientes pelo juiz da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. No mérito, pleiteia a anulação do ato do ministro Joaquim Barbosa, que resultou na declaração de validade do recebimento da denúncia pelo juízo. Prestadas as informações, voltou o gabinete a consignar, ao determinar a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora, Vossa Excelência consignou que, após a vinda destas, levaria o pedido de concessão de medida cauteladora à apreciação do plenário. O ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal, 420, Minas Gerais, a folha 226 a 231, esclarece preliminarmente que não houve interposição de agravo regimental contra a decisão em que Sua Excelência declarou a regularidade ao ato do juiz que implicou o recebimento da denúncia em 18 de dezembro de 2006, antes da diplomação de Correal como deputado federal. Ressalta que, conforme extrato de movimento processual da ação penal que tramitar inicialmente perante a 4ª Vara Federal de Belo Horizonte e o termo de autuação nessa instância, a inicial acusatória foi realmente oferecida no dia 18 de dezembro e não no dia 19 de dezembro, como afirmam os impetrantes. Registra que, compulsando-se o extrato de movimentação processual, nota-se que no dia 18 de dezembro de 2006, às 18 horas e 22 minutos, os autos foram recebidos na Secretaria. Em seguida, às 19 horas e 28 minutos do mesmo dia 18 de dezembro, procedeu-se à autuação da denúncia. Às 19h29, foram os autos conclusos à juíza para despacho. Às 20 horas e 2 minutos, a juíza recebeu a denúncia. Às 20 horas e 5 minutos, já recebida a denúncia, determinou-se a remessa dos autos à seção de distribuição para baixar o inquérito, a autuação do inquérito e distribuir o processo como ação penal. Complementa que no dia 19 de dezembro de 2006, às 10 horas e 30 minutos, foram os autos efetivamente remetidos à seção de classificação e distribuição, com a denúncia recebida, já agora para serem autuados os autos como ação penal. Concluindo, observa que os autos foram remetidos à seção de classificação e distribuição em 19 de dezembro de 2006, para alteração da classe do feito de representação, repita-se, para ação penal. E isso já se deu em cumprimento à decisão judicial que recebera a denúncia. Em síntese, aponta-se como causa de pedir a circunstância de, à época do oferecimento da denúncia, já haver envolvido no inquérito cidadão diplomado deputado federal, o senhor José Genuíno Neto. Assevera-se mais a configuração da duplicidade de ações penais considerados os inquéritos 2.245, dígito 4, Minas Gerais, e 2.461, dígito 9, Minas Gerais. Ter-se-ia, ante os mesmos fatos, o envolvimento dos cidadãos José Genuíno e Delúbio Soares, dirigentes petistas Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paes, sócios das agências de publicidade e propaganda, e Rogério Tolentino, advogado destes últimos. A partir da premissa consoante a qual o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, sustenta-se irrelevante a circunstância de haver-se imprimido enquadramentos jurídicos diversos. Evoca-se a decisão relativa à questão de ordem no inquérito 2245,
dígito 4, Minas Gerais, quando o tribunal, por ampla maioria de votos, e aponta-se que teria ficado vencido eu próprio e o ministro Sepúlveda pertence, assentou a unidade processual, presentes a conexão e a continência, sessão plenária de 6 de dezembro de 2006. Daí afirmar-se que, em vez de formalizar-se a segunda denúncia, deveria ter ocorrido o aditamento da primeira, para inclusão dos dirigentes do Banco BMG como corréus. Outra causa de pedir concerne a alegada falta de descrição individualizada da conduta da paciente Renilda Maria, isso levando em conta a segunda denúncia. Conforme já consignado, o pleito de medida cauteladora faz-se voltado à suspensão da audiência de interrogatório dos pacientes da própria ação, dos pacientes marcada para o dia 22, amanhã. O pedido final envolve a cassação da decisão do relator da ação penal número 420, dígito 0, Minas Gerais, em curso no tribunal, em que determinada a sequência da ação penal contra os pacientes, considerados válidos o oferecimento por membro do Ministério Público Federal de primeiro grau da denúncia e o recebimento pelo juiz federal de primeira instância da denúncia, da peça primeira da ação penal, devendo ser ensejado ao Procurador-Geral da República oportunidade para oferecimento de aditamento à primeira denúncia no inquérito 2245, dígito 4, Minas Gerais, contra quem entender cabível o procedimento é o relatório. Ministro Marco Aurélio, Sim. a solicitação de sustentação oral, e eu indago Vossa Excelência se há matéria constitucional a ser definida e se Vossa Excelência defere essa A sustentação. matéria que pode ser tida como constitucional diz respeito à sobreposição, que é realmente incompatível com o direito penal, né? Mas aí seria por via indireta, né? Pois não. Sobreposição, a suposição do... A alegação de que está configurada a sobreposição, considerada a denúncia dos 40, né, envolvidos, e a ação que teria sido proposta lá em Minas Gerais, com declinação posterior de competência para o Supremo. Quando nós discutimos aqui aquele outro caso, não é exatamente bem a questão que está posta, relativa à defesa, à necessidade de defesa na denúncia do servidor público, eu sustentei, pelo menos em obter dictum, que encaminhava para entender necessária a defesa também em qualquer denúncia, e acredito até que contei com o apoio de alguns colegas, de modo que eu vislumbro esta questão. Nesse caso, não se está diante dessa causa de pedir, a matéria não foi versada na peça primeira do habeas. Pois não, ministro Marco Aurélio, então Vossa Excelência tem a palavra. Valho-me do que veiculei neste plenário sobre não caber ao relator, e eu venho frisando isso, né, apreciar isoladamente pedido de concessão de medida cauteladora em habeas corpus impetrado contra ato de integrantes do tribunal. A organicidade própria ao direito é conducente a concluir-se que não cabe atuação individual na análise de pedido de concessão de medida cauteladora direcionado contra pronunciamento de integrante deste tribunal. É que se encontram o autor do ato e o relator no mesmo patamar judicante, e aí conflito de enfoque somente atrairia o descrédito para a corte. Surge campo propício a atentar-se para o artigo 191 do Regimento Interno, constante do capítulo habeas corpus, no que direciona a observação do inciso 4 do artigo 21 do citado regimento. A suspensão de ato de integrantes do tribunal somente é possível mediante atividade de colegiado. Passo a analisar as causas de pedir versadas na impetração.
da ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal de primeira instância e do juízo para receber a denúncia ofertada. O carimbo concernente à distribuição da denúncia do Ministério Público Federal, subscrita pelo Procurador da República, Patrick Salgado Martins, em atuação em Minas Gerais, revela a data de 19 de dezembro de 2006 e a entrada no protocolo às 10 horas e 17 minutos. A peça fez-se datada de 18 de dezembro de 2006, ou seja, dia imediatamente anterior, véspera da diplomação do denunciado José Genuíno Neto. Deve-se reconhecer a celeridade presentes à oferta da denúncia e a decisão que implicou o recebimento. A peça acusatória, repito, é de 18 de dezembro de 2006 e no mesmo dia houve pelo diretor da Secretaria da 4ª Vara a conclusão dos autos do inquérito, na qual encartada a denúncia ao juízo, que de imediato prolatou decisão recebendo-a, designando o interrogatório dos acusados para 19 de janeiro de 2007 e determinando as citações e intimações. No mesmo dia 18 de dezembro, houve a devolução do processo ao cartório pelo juiz. Confiram com os termos de conclusão e recebimento de folhas 210 e 211. Inicialmente, esclareço ao plenário que a decisão declinatória da competência não implicou expressamente a insubsistência do recebimento da denúncia. Depreende-se que o juízo da 4ª Vara Federal Criminal se defrontou com 2 requerimentos a saber: A, e transcrevo, reconhecimento da ilegitimidade ativa dos procuradores da República em Minas Gerais para o oferecimento de denúncia quanto aos fatos em tela, sob o argumento de que os fatos seriam conexos aos fatos constantes no inquérito 2245, Minas Gerais, sob apreciação do Egrégio Supremo. B, declaração de incompetência deste juízo em face da diplomação de um dos acusados no cargo de deputado federal, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição da República de 1988. Então, examinando o que pleiteado no item A, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos procuradores da República em Minas Gerais, consignou o juízo a improcedência do requerimento, apontando inexistir a conexão entre os fatos tratados na denúncia ofertada e aqueles referentes ao inquérito sob a apreciação deste tribunal. A parte dispositiva do ato tem o seguinte teor: por tudo quanto exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o presente feito, determinando sua remessa para o Egrégio Supremo Tribunal Federal com as cautelas de praxe, nos termos dos artigos 78.3, 108, parágrafo 1º, 109, 564.1 e 567, todos do Código de Processo Penal, e dos artigos 5º, 53 e 53, 53 anterior é o inciso do rol das garantias constitucionais, parágrafo 1º e 102.1b da Constituição da República de 1988. Desta forma, torno sem efeito a designação de audiência para o interrogatório dos réus, folhas 1170 e 1171, devendo proceder a Secretaria ao recolhimento dos mandados com urgência ante a proximidade da data assentada. É certo que foram tecidas considerações sobre o que seria a data do recebimento da denúncia,
aludindo-se em visão própria à oferta da denúncia em 19 de dezembro de 2006, ou seja, quando já diplomado o deputado federal, um dos acusados. O quadro, admito, mostrou-se ambíguo, no que se fez consignar algo que levaria ao afastamento do cenário jurídico do ato de recebimento da peça primeira da ação penal. Transcrevo. Contudo, quanto ao requerimento constante do item B, assiste razão à defesa. A denúncia foi recebida pela juíza titular desta vara em 18 de dezembro de 2006. Porém, conforme consta do registro de distribuição eletrônica desta sessão judiciária, a denúncia apenas foi ofertada em 19 de dezembro de 2006. Veja-se folha 1.2. Ora, não sendo razoável nem possível que a denúncia fosse recebida antes de ser protocolada, tenho como inelutável em caso a ocorrência de erro material quanto à data de recebimento da inicial acusatória. Isso é a decisão do juízo. No que declinou da competência e disse que não haveria conexão alegada, né? Então, é o que eu digo, esse trecho é ambíguo, né? Eu repito essa parte final, né? Ora, não sendo razoável, nem possível que a denúncia fosse recebida antes de ser protocolada, tenho como inelutável em caso a ocorrência de erro material quanto à data de recebimento da inicial acusatória. Nestes termos, considero como recebida a denúncia, ele declarou, né, na data de 19 de dezembro de 2006, a qual, nos termos do documento de folha 1209, equivale à data de diplomação no cargo de deputado federal do Corréu José Genuíno Neto, o que revela, por sua vez, que nesta data deixou este juízo de ser competente para conhecer dos fatos constantes do processo administrativo criminal, número e mencionou, em curso no Ministério Público Federal em Minas Gerais, nos termos dos artigos 5º, 53 e 53, parágrafo 1º da Constituição da República de 1988. Consideradas, digo eu, as datas envolvidas, o ato do ministro Joaquim Barbosa encerrou visão oposta ao que se rotulou como erro material. O que cumpre ter presente é que, na origem, não houve declaração expressa de insubsistência do recebimento da denúncia, o que lançado ficou no campo da fundamentação. Visão diversa implica assentar que, nesta corte, deu-se novo recebimento, e aí ter-se-á como consequência a ilegalidade manifesta, porquanto somente o colegiado poderia adentrar tal campo, receber ou não receber a denúncia. Ultrapassado esse enfoque, reafirmando que o ato de recebimento da denúncia não foi afastado do cenário jurídico, talvez mesmo deixando o juízo a esta corte, o exame dos parâmetros temporais envolvidos, analiso o que é articulado na inicial deste habeas e que reforça no que se ataca que não se poderia ter recebido a denúncia na origem e se tem a denúncia, portanto, como subsistente, a convicção da subsistência da ação penal. Ineludivelmente, está-se diante de quadro a demonstrar um recorde, considerados os atos envolvidos. Mas esse fato não revela em si mesmo ilegalidade, ainda que se possa ver na diplomação que se seguiu, em 19 de dezembro de 2006, o motivo para a verdadeira corrida contra o tempo.
oferta da denúncia 18, véspera da diplomação, e ato que o ministro Joaquim Barbosa reputa como de recebimento da denúncia ainda no dia 18. Surge a problemática referente ao carimbo de protocolo na peça acusatória. É incontroverso que os autos do inquérito já tramitavam na 4ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais e que houve a conclusão desses autos com a denúncia apresentada, ocorrendo o fenômeno em 18 de dezembro de 2006. Não bastasse a fé pública daqueles que praticaram atos no processo, o procurador da República que subscreveu a denúncia, o diretor da Secretaria da 4ª Vara, ao fazer conclusão dos autos do inquérito, e a juíza Adriane Luiza Vieira Trindade, autora da decisão de cognição incompleta, mediante a qual foi recebida a denúncia, tem-se a boa procedência do que consignado nas informações. Transcrevo, compulsando-se o extrato de movimentação processual que encaminho por cópia em anexo, nota-se que no dia 18 de dezembro de 2006, às 18h22, os autos foram recebidos em secretaria. Em seguida, às 19h28 do mesmo dia 18 de dezembro, procedeu-se à autuação da denúncia. Às 19h29, foram os autos conclusos à juíza para despacho. Às 20h02, a juíza recebeu a denúncia. Às 20h05, já recebida a denúncia, ver decisão de folhas, tais por cópia em anexo, determinou-se a remessa dos autos à seção de distribuição, aspas, para baixar a IPL e distribuir como ação penal, folhas 1342. Por consequência, a denúncia foi de fato recebida também em 18 de dezembro de 2007, data em que aquele juízo ainda era competente para manifestar-se sobre a admissibilidade da peça acusatória, já que o acusado só veio a ser diplomado deputado federal no dia seguinte, 19 de dezembro de 2006. Cumpre acrescentar que no dia 19 de dezembro de 2006, às 10h30, foram os autos efetivamente remetidos à seção de classificação e distribuição, com a denúncia recebida, já agora para serem autuados como ação penal, dando cumprimento ao que, aspas, remetam-se os presentes autos à distribuição para baixa na presente representação criminal, distribuindo-se a ação penal na respectiva classe. O que se observa, acrescentou o ministro Joaquim Barbosa, na sequência, ver folhas 1238 verso, é que os autos foram remetidos à seção de classificação e distribuição em 19 de dezembro de 2006, para alteração da classe do feito de representação criminal, como estava autuado na capa verde que precede os demais volumes, para ação penal. E isso já se deu em cumprimento à decisão judicial que recebera a denúncia. Digo, então depreende-se do quadro que, em curso inquérito sob a direção de certo juízo, vindo a ser ofertada a denúncia, esta somente é levada ao protocolo após o recebimento. Aliás, esse mecanismo está expressamente previsto no artigo 151, parágrafo 1º do provimento número 3, de 26 de março de 2002,
da Corregedoria Geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Artigo 151, parágrafo 1º. Somente com o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz natural é que deverá haver nova distribuição dos autos na classe 13000, ações penais, substituindo-se, então, na capa do respectivo procedimento, a etiqueta autocolante a ser expedida pela seção de distribuição da seccional. Improcede esta causa de pedir. Posso ir adiante nas demais? Não. Você considera Eu considero que houve um recorde, né? evidente. Impressionante, mas que... Eu tenho muitas dúvidas sobre tudo isso, até em termos de ética judicial, mas aí vamos falar quando do julgamento. da conclusão do julgamento. Realmente é um caso para as crônicas judiciais. Laboratório, e depois ainda a queixa de que o judiciário é muito moroso, né? Mas nós vamos discutir depois com o voto concluído. Da duplicidade de ações. Essa causa de pedir diz respeito tão somente ao paciente Marcos Valério Fernandes Souza. É que a paciente Renilda Maria Santiago Fernandes Souza não foi denunciada pelo procurador, a menos que haja equívoco, pelo Procurador-Geral da República e, portanto, não constou do rol relativo aos 40 denunciados. Figura ela somente na ação que teve início na Seção Judiciária de Minas Gerais. Cabe, então, o exame da duplicidade apenas no tocante à situação, repito, do paciente Marcos Valério. O cotejo das duas denúncias sinaliza o envolvimento de fatos distintos. Na primeira, o referido paciente foi denunciado, considerado contexto abrangente, alusivo ao episódio denominado como mensalão, a denúncia dos 40. A ele são imputados os crimes de quadrilha, falsidade ideológica, segunda parte do artigo 299 do Código Penal, corrupção ativa, peculato, 4 vezes, lavagem de dinheiro, Lei 9.613, evasão de divisas, e já a peça, formalizada perante a Seção Judiciária de Minas Gerais, revela fatos que estariam a atrair a incidência dos artigos 4º, cabeça da Lei 7.492 de 86 e 299 do Código Penal. Consignou-se que os 4 primeiros denunciados, na qualidade de gestores da instituição financeira Banco BMG S.A., agindo voluntariamente e com consciência de ilicitude de tais práticas, foram responsáveis pela liberação de recursos milionários, mediante empréstimos simulados ao Partido dos Trabalhadores PT e às empresas ligadas ao senhor Marcos Valério Fernandes Souza, de forma fraudulenta e sem observância aos princípios básicos da seletividade, garantia e liquidez recomendados pelas normas de boa gestão e técnica bancária. Apontou-se na denúncia, lá em Minas, a inidoneidade das garantias prestadas, indícios de farsa nas relações de empréstimo, e o conhecimento pela instituição financeira da real destinação dos empréstimos. Ao menos, considerado o objetivo visado, suspensão de audiência, não há, ante o exame da inicial, como concluir pela sobreposição aventada. Da falta de individualização da conduta da paciente Renilda Maria, também não procede o que é articulado na impetração quanto à circunstância de não se haver apontado a participação nos delitos da paciente Renilda Maria Santiago Fernandes Souza. A folha 55 consta a revelação de ser ela, aspas, a responsável pela operação de empréstimo realizada com a empresa, a SMP Comunicação Limitada, conforme comprova os documentos de folhas 387,
390, 395 a 396 e 402. Nota-se que, após a narração dos fatos a envolverem a falsidade ideológica e a gestão temerária, buscou-se definir, sob o ângulo da individualização das condutas, a prática implementada por cada qual dos acusados. Ante esse contexto, indefiro a liminar. O eminente relator indefere a liminar. Ministro Ricardo Lewandowski. Também indefiro, senhor presidente. O voto do relator está consentâneo com as informações prestadas pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, que, por sua vez, encontra um amparo no extrato de movimentação processual da Seção Judiciária de Minas Gerais, que dão conta de que a denúncia foi recebida em 18/2 de 2006. Portanto, acompanho o relator nesse aspecto e também nos demais já ventilados por Sua Excelência. Ministro Eros Grau. A matéria é complexa. Eu acompanhei desde o início. Eu vou pedir vista. Agora, talvez então fosse o caso de se suspender cautelarmente a realização do interrogatório que se designou para amanhã. Tem que ter um interrogatório para amanhã. Designado para amanhã. Isso aqui é grave. Talvez conviesse É suspender, urgência. porque eu acho que a matéria é relevante. Há uma série de fundamentos aqui que merecem essa reflexão a que se dedicou agora. Mas não vai haver relator. prejuízo nenhum se o relatório for realizado. Faremos assim, então? Interrogatório em si mesmo. Se eventualmente constrangimento. for confirmado o voto do eminente relator negando a liminar, o ato processual já está realizado e não haverá retardamento na ação penal. Mas, de outro lado, quer dizer, estaria sendo interrogado, caso acolhida a pretensão dos impetrantes, estaria sendo interrogado em função, segundo a alegação constante desse pedido de habeas corpus, em função de um oferecimento de denúncia manifestado porque naquele momento não disporia de legitimidade Contra ativa. isso não, ministro. E o recebimento praticado por autoridade judiciária que, alegadamente, seria absolutamente incompetente. Não, mas, ministro, em relação a isso, não há razoabilidade jurídica na pretensão. Eu acho que é As informações do eminente ministro tido por coator e confirmadas textualmente pelo eminente ministro relator deixam claro que o juízo já era competente, porque se trata de competência por prevenção. A distribuição aqui teve efeito meramente de registro da mudança da classe. O juízo já era competente para ação penal. O que se potencializa é o carimbo eletrônico do protocolo, mas eu procurei demonstrar que o próprio provimento da Corregedoria do TRF da primeira região, né, dispõe que só pode o processo, os autos do inquérito só podem ser encaminhados para reautuação depois do recebimento da denúncia. Até porque antes do recebimento da denúncia não há ação penal. Agora, nós não podemos nos impressionar com a corrida contra o tempo que houve neste caso. Isso é outra história. Eu acho que essa questão é igualmente relevante, por isso eu acho importante. Relevante para quê? Prefeito de competência, ministro? O juiz era competente, praticou um ato que estava dentro da competência dele. O fato dele ter sido mais rápido do que supostamente devia ou não tem nenhuma repercussão no caso. Nós podemos, embora não devamos, segundo o meu ponto de vista, fazer críticas, eventualmente, ao ministro, ao juiz, no sentido que no dia seguinte iria acontecer não sei o quê. O fato é que ele, naquele momento, era competente e praticou um ato no exercício da sua competência. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência persiste no pedido. Eu vou pedir vista em mesa. Vista em mesa, então. Vista em mesa ao ministro Eros Grau, aguardam os demais após o voto do relator, que indefere a medida cautelar, acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Se a memória não me trai, Dá logo. naquela nossa decisão sobre o desmembramento do processo,
se levou em conta o fato notório de que este denunciado era o único dos 40 que... Não, o deputado. Né? Era o único dos denunciados que, dependendo apenas da diplomação, firmaria a competência do Supremo Tribunal. Não estou... Realmente não consigo me lembrar se há outro. Aí nós ressaltaríamos o problema para não desmembrar, porque ele seria diplomado, né? E seria prestes a ser diplomado, né? Isso foi considerado na dúvida. Isso foi na discussão, né? Na discussão. A questão de ordem. Segunda questão de ordem naquele inquérito. Bem, o ministro Eros fica com vista em mesa, o processo retornará ainda nesta sessão. Eu chamo agora a ação direta de inconstitucionalidade 3.756, de que é relator o ministro Carlos Brito, requerente à mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e requeridos o Congresso Nacional e o Presidente da República. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo por objeto o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 1º, bem como os incisos 2º e 3º do artigo 20 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Os dispositivos sob investigação de constitucionalidade são estes. Aspas, artigo 1º, parágrafo 3º, nas referências número 2 a estados, entende-se considerado o Distrito Federal. Artigo 20, a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Número 2, na esfera estadual, A, 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. Número 3, na esfera municipal, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver. Fecho aspas. Pois bem, a acionante sustenta que, aspas, se o Distrito Federal tem seus poderes organizados à semelhança do modelo previsto para os municípios, não é razoável atribuir-lhe, no que diz respeito à repartição de despesas entre poderes, o mesmo tratamento dispensados aos estados, cuja organização é bastante distinta daquela reservada pelo texto constitucional ao Distrito Federal. Fecho aspas, folha 17. Daí arrematar a acionante que não se pode interpretar o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, de modo a concluir que toda e qualquer referência da Lei de Responsabilidades aos Estados, da Lei de Responsabilidade Fiscal aos Estados, tenha o condão de alcançar o Distrito Federal. Folha 18. Senhora Presidente, nessa marcha batida, a autora reclama que os dispositivos impugnados violam o princípio da isonomia, ou seja, a prevalecer, novas aspas, a interpretação de que toda e qualquer referência da Lei de Responsabilidade Fiscal aos Estados abarca o Distrito Federal, haveria uma dupla violação ao princípio da isonomia, pois, ao impor ao Distrito Federal a repartição observada pelos Estados, a Lei de Responsabilidade Fiscal estaria, ao mesmo tempo, afastando a possibilidade de ser observada a repartição prevista para os municípios. Fecho aspas, folhas 21. Senhora Presidente, eu prossigo no relatório para dizer que, após declinar os fundamentos jurídicos da pretensão de ver julgada procedente esta ação direta de inconstitucionalidade, a postulante pugna por uma redução sistemática do alcance literal dos artigos 1º, parágrafo 3º, inciso 2º e 20, número 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a prevalecer que, estou citando,
A referência da Lei de Responsabilidade Fiscal aos Estados somente alcança o Distrito Federal quando isso se revelar cabível. B. A fórmula de repartição entre os órgãos dos Estados do limite global das despesas com pessoal não é aplicável ao Distrito Federal. Letra C. É o último fundamento. Deve o Distrito Federal observar a fórmula de repartição do limite global prevista para os municípios, uma vez que com eles guarda identidade quanto à organização político-administrativa. Folhas 26. Já em sede de informações, o Presidente da República suscita preliminar de não conhecimento da presente ação. Isso porque, aspas, pretender que se leia município, quando a lei manda expressamente, nas referências a estados, entende-se considerado o Distrito Federal, artigo 1º, parágrafo 3º, B, 2, é sem dúvida violência extrema ao significado da norma, fecho aspas. No mérito, Sua Excelência se posiciona pela improcedência da pretensão da requerente. De sua parte, o Senado Federal argue preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por entender ausente o requisito da pertinência temática. Mais, 2 pontos. Esgrime a tese da impossibilidade jurídica do pedido, dado que a pretendida declaração de inconstitucionalidade fará, a seu juízo, com que o Distrito Federal não se submeta a nenhum limite com gasto de pessoal. Folhas 162. Quanto ao mérito, sustenta que o fato de o Distrito Federal não ser nem Estado nem município, aspas, fez com que o legislador entendesse por bem equipará-la ao Estado, no que se refere aos limites de pagamento com pessoal. Foi uma opção política, fecho aspas. Quanto ao advogado-geral da União, este se manifestou pela improcedência do pedido, cito as folhas. Mesmo ponto de vista, aliás, do Procurador-Geral da República, segundo se extrai da ementa do parecer de folhas que reproduzo. Ação direta de inconstitucionalidade, limites estaduais e municipais de gastos com pessoal. Fixação em cumprimento ao artigo 69 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, pela Lei Complementar 101 de 2000, previsão do Distrito Federal, argumentações da requerente que acenam para os percentuais dedicados aos municípios, considerações sobre a configuração político-administrativa dos entes federativos, que tentam aproximar o Distrito Federal desses, enfoque equivocado da questão, que passa antes pela perspectiva financeira, realidade de receita que, somado aos propósitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminham-no para o regime próprio dos Estados. Central debate diz sobre a alocação de recursos, gastos com pessoal, mais despesas da administração e não sobre o tamanho da receita. Parecer pela improcedência do pedido, fecho aspas. Senhora Presidente, para ultimar este relatório, a verbo que figuram no processo na qualidade de amici curiae, o Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É o relatório. Falará pelo amicus curiae, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Sebastião Batista Afonso. Egrégio Tribunal, a exposição do eminente relator, pela sua objetividade, como é de costume, dispensaria qualquer aditamento. Mas peço vênia só para destacar alguns pontos com breves considerações. O que se discute nessa ADIM, como já foi dito, é a constitucionalidade dos artigos 1º, parágrafo 3º e 20, item 2, da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.
decorrente do artigo 169 da Constituição, pelo qual essa lei deveria estabelecer limites de gastos com pessoal para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa lei, porém, no artigo 20, só estabeleceu limites para a União, Estados e municípios, mas não expressamente para o Distrito Federal. Conquanto o citado parágrafo 3º tenha considerado o DF compreendido nas referências feitas a Estados, verdade é que o parágrafo 2º, o artigo 20, retifico, pelo seu teor, tratou de esfera estadual, não deixando ensejo para aplicar-se aquela extensão. Isto é, quando a lei manda ler Estado, Distrito Federal, onde se fala em Estado, com a devida vênia, não é a mesma coisa que pretender ler-se esfera distrital, onde se fala esfera estadual. Assim, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, solucionando consulta formulada pela própria Câmara Legislativa, fixou entendimento de estar o legislativo local sujeito ao limite de 6%. Tal decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tem caráter normativo por ser resposta à consulta sobre matéria de sua competência, e competência essa reconhecida inclusive na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, já tem mais de 5 anos e nunca foi impugnada, devendo prevalecer enquanto não for reformada por quem de direito. E contra esta decisão é que se insurge a Receita do Tesouro para alegar que o Distrito Federal não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela ignora esta decisão. Como o Distrito Federal não tem no seu corpo organizacional, Poder Judiciário, nem Ministério Público próprios, por esta interpretação, o limite fixado de 60% acabaria ficando reduzido a 40%, a 42%. De resto, a fixação desse limite em 3% da Receita do Distrito Federal certamente acarretaria limitações impeditivas do regular funcionamento da Câmara e do Tribunal, como procurou se demonstrar nos autos, no exercício das suas funções institucionais, o que seria ferimento à separação dos poderes. Como, porém, o Distrito Federal não é Estado, nem é município, caso não possa prevalecer aquela decisão interpretativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, incluindo-o no rol de Estado, alternativamente, a inconstitucionalidade aqui suscitada poderia ser solucionada mediante uma interpretação conforme o preceituado no artigo 198, parágrafo 2º da Constituição, itens 2 e 3, pelos quais os limites mínimos para gasto de saúde são fixados em percentuais incidentes sobre a receita tributária do Distrito Federal, mas separadamente sobre as de competência de Estado e sobre as de competência municipal. Dessa forma, os limites de gastos com pessoal para o Legislativo do Distrito Federal seria fixado em 3% sobre a receita proveniente dos tributos de competência estadual e 6% sobre a de competência municipal. Então, o Distrito Federal ficaria incluído na esfera estadual, como diz a lei, no que ele é equiparado a Estado.
e teria o tratamento da esfera municipal, no que ele é equiparado a município. Isto, eminentes ministros, é o que me cabe ponderar com as vênias de estilo na modesta condição de amicus curiae. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pelo amicus curiae, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Com a palavra, o Dr. Júlio César Borges de Rezende. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelsa Corte, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas à Corte pela precariedade da minha voz, que eu estou acometido aqui de um problema na garganta. A questão colocada, Excelências, além de ser extremamente preocupante para os servidores do Poder Legislativo do Distrito Federal, além de ser extremamente preocupante para os servidores da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, é uma questão que traz muita preocupação a todo cidadão do Distrito Federal. Aqui se trata, sem dúvida, da análise da constitucionalidade de dispositivos que constam da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas como fundo se trata também de preservar ou não o papel que cabe ao Tribunal de Contas e à Câmara Legislativa no que toca à fiscalização das práticas públicas no Distrito Federal. O papel do Tribunal de Contas do DF, o papel da Câmara Legislativa é extremamente relevante e não pode, de maneira nenhuma, sofrer uma precarização como ocorreria caso fosse imposta drasticamente a redução dos seus recursos para gasto com pessoal. Só para ilustrar, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, como é impossível reduzir os gastos com pessoal inativo, seria necessária para adequação a esta regra do limite de 3%, uma redução de mais de 50% do pessoal ativo. Na Câmara Legislativa, quase 30%. Foram estudos feitos pelo próprio Tribunal e pela própria Câmara, Excelências. No que toca à questão específica da inconstitucionalidade, até na condição de cidadão brasiliense, eu como ministro Marco Aurélio nasci no Rio de Janeiro, mas vim para Brasília em 1971, então a cidade é um pouco mais velha do que eu, mas não muito. Me lembro a felicidade de ainda jovem, no final da ditadura, ter podido votar pela primeira vez e ter ajudado a eleger um senador que foi membro dessa corte, o ministro Maurício Correia. Por quê? Porque o cidadão de Brasília não tinha representação no Congresso Nacional. Na verdade, o Distrito Federal não é município, não é estado, é um distrito federal. É um distrito federal que não comporta na sua intimidade, na sua base territorial, não comporta municípios, diferente do que acontece com os estados. Está, como os estados, na intimidade territorial da União Federal, sem dúvida. Mas o seu modelo organizacional, e é para isso que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, o modelo organizacional adotado pela Constituição Federal. A mesa do Senado disse que a escolha do limite para gastos com verba de pessoal teria sido uma decisão política adotada pelo legislador que considerou e aprovou a Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem dúvida.
Mas antes dessa escolha política que é levada a efeito pelo legislador que analisou e aprovou a lei complementar, uma outra escolha política foi feita pelo legislador constituinte. O legislador constituinte optou por conferir ao Distrito Federal uma organização administrativa e de distribuição de poder e organizacional equivalente à organização do município. Poderia o legislador constituinte, essa seria a vontade da Constituição Federal, ter estabelecido como órgão do Distrito Federal a Justiça do Distrito Federal, mas não. Optou, e esta foi uma opção política anterior e superior, por ser uma opção política adotada em sede de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição brasileira expressou a sua vontade de que o Distrito Federal ostentasse uma organização equivalente ao do município. O Distrito Federal não tem como órgão seu Poder Judiciário. O Distrito Federal não tem como órgão seu Ministério Público. Pois bem, o artigo 20... Aliás, o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite global de gastos com o pessoal. E esse limite, para a União é de 50%, para os estados e para os municípios é idêntico, 60%. No artigo 20, o que se opera é a distribuição desse limite dentro da estrutura organizacional das entidades estatais brasileiras. Então, o inciso 2º do artigo 20 diz que deve ser repartido esse limite no âmbito estadual da seguinte maneira: 3%. Peço licença para tomar aqui um pouco de água. 3% para o Legislativo e o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público. Se esta regra do inciso 2º do artigo 20 viesse a ser aplicada com acerto, o Tribunal de Contas decidiu que esta regra é inaplicável, é inconstitucional adotar esta regra relativa aos estados em relação ao Distrito Federal, com acerto. Por quê? Porque se esta regra fosse aplicada ao Distrito Federal, nós teríamos uma incoerência absurda no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria estabelecer que um limite de 60% vai ser distribuído da seguinte forma: 49% para o Executivo, 3% para o Legislativo. Como é que 60 vai ser a divisão de 49 com 3? Não tem como, matematicamente impossível se verificar coerência nessa interpretação, porque 49 mais 3 dá 52, não dá 60. Muito bem. Então, o Distrito Federal, que não tem poder judiciário, que não tem Ministério Público, tem o seu Executivo, tem o seu Legislativo, o seu Tribunal de Contas, da mesma forma que acontece com os municípios. Não é pelo fato de nós que somos cidadãos brasilienses podermos votar, e aí, sem dúvida, se é um Distrito Federal que não se encontra na intimidade de nenhum estado da federação, não há outra maneira do cidadão brasiliense se fazer representar no Congresso Nacional a não ser conferindo ao Distrito Federal esse direito de representação com os seus 3 senadores e os seus 8 deputados. Mas isso não faz do Distrito Federal um estado. Poderia se levantar aqui também, mas e as competências tributárias e as competências legislativas e administrativas que o Distrito Federal acumula, tanto as municipais quanto as estaduais? Também não poderia ser de outra maneira. Também não poderia ser de outra maneira. Por todas essas razões,
e sobretudo compreendendo que não é o desejo da Constituição brasileira que nós tenhamos no Distrito Federal um executivo sem limites, um executivo sem possibilidade de ser fiscalizado, uma administração sem as restrições que são impostas pelo papel fiscalizador e moralizador da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas. Não é a vontade da Constituição que nós tenhamos uma precarização nesse aspecto. É o que tínhamos a dizer. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, a manifestação escrita apresentada oportunamente aborda todas as questões que, ao ver o Ministério Público, seriam relevantes. Lembro apenas, brevemente, que antes de ser um problema, antes da questão depender da definição político-administrativa, ela, na verdade, é uma questão, a lei trata de uma questão de organização financeira. E, ainda que fôssemos nos atentar apenas à configuração político-administrativa, temos que reconhecer que a configuração do Distrito Federal o aproxima significativamente dos Estados, e a própria afirmação de que não dispõe de Ministério Público e Judiciário, ela em parte é fruto talvez de uma interpretação não rigorosamente adequada do inciso 13 do artigo 21, na medida em que a Constituição impõe à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. A Defensoria, o Ministério Público e o Poder Judiciário são do Distrito Federal, com um regime peculiar de responsabilidade da União de organizá-las e mantê-las. Daí porque, ao ver o Ministério Público, a aproximação pretendida, que na verdade é mais do que uma aproximação, é uma pretensão de mesclar regimes que a lei não permite esta mescla. E a opção legislativa foi exatamente para dar o tratamento ao Distrito Federal próprio dos Estados, com a vantagem do Distrito Federal, além, no plano tributário, além de arrecadar as receitas tributárias próprias dos Estados, também arrecada aquelas dos municípios, o que o coloca em vantagem em relação aos outros Estados. Daí porque insiste no pedido de improcedência da ação. Palavra com o eminente relator para o seu voto. Senhora Presidente, eu distribuir com os eminentes ministros o inteiro teor do voto que passa a proferir. Afasto de saída a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assim o faço por entender que se encontra preenchido o requisito da pertinência entre o plexo de competências constitucionais da acionante e o centrado objeto desta ação direta. A corroborar esse ponto de vista, basta ver que a presente impugnação tem por alvo os dispositivos da Lei Complementar 101 de 2000, que dispõem justamente sobre as finanças públicas do Distrito Federal, de modo especial quanto à aplicação dos limites globais das despesas com pessoal do Poder Legislativo Distrital. Logo, direto é o interesse da Casa Legislativa requerente quanto ao equacionamento da lide, o que me dispensa de tecer maiores considerações sobre o assunto. Exato. Já no tocante às demais preliminares agitadas pelos requeridos, anoto que, por se confundirem com o próprio mérito da discussão que se trava nesta ação constitucional, examinarei todas elas no transcorrer deste meu voto. Razão por que, Excelência, passo sem demora ao enfrentamento da questão de fundo.
Assim fazendo, começo por dizer que, nos termos do abalizado magistério de José Afonso da Silva, o Distrito Federal, aspas, não é Estado, não é município. Em certo aspecto, é mais do que o Estado, porque lhe cabem competências legislativas e tributárias reservadas aos Estados e municípios. Artigos 32, parágrafo 1º e 147. Sobre outros aspectos, é menos do que os Estados, porque algumas de suas instituições fundamentais são tuteladas pela União. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia. Tuteladas? Tuteladas com modos em rebus. Fecho aspas. José Afonso da Silva, eu estava a ler. Também eu, Excelência, já tive o ensejo de falar sobre as peculiaridades ou a natureza verdadeiramente insimilar do Distrito Federal, notadamente a partir da Constituição de 1988. Refiro-me, entre outros, ao voto que proferi na assentada plenária de 8 de 6 de 2005, por ocasião do julgamento da ADIM 3151. Voto permeado da ideia central de que a lei republicana elevou mesmo o Distrito Federal à condição de parte integrante da Federação Brasileira, na medida em que dispôs em seu artigo 1º, aspas, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, fecho aspas. Complementarmente, a Lei Maior dotou o Distrito Federal de autonomia político-administrativa, o que fez sob esta sonora dicção. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Fecho aspas. Daqui se conclui que o Distrito Federal, tanto quanto a União, os Estados e os municípios, é uma bem caracterizada unidade federativa. E como toda unidade federativa, é dotado desses dois elementos conceituais mínimos, a indissolubilidade e a autonomia. Porém, ajunte-se, um ente federado de compostura marcadamente singular, dado que a. desfruta de competências que são próprias dos Estados e dos municípios cumulativamente. Artigo 32, parágrafo 1º da Constituição. B. Algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União. O ministro pertence ao em vez de tutela, eu disse aqui, são instituições elementares, são organizadas e mantidas pela União. Artigo 21, 12 e 14 da Constituição Federal. 13 e 14. C. Os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados em parte pela mesma pessoa federada central, que é a União. Artigo 21, 14, parte final da Constituição. Em nota de rodapé, eu transcrevo. Eu digo, a assistência financeira que a União presta ao Distrito Federal, nos termos da parte final do inciso 14 do artigo 21 da Constituição, não é sem razão. A capital do Distrito Federal, Brasília, é a sede dele próprio, bem como da União. Logo, nela se concentram todos os órgãos e entidades de uma dúplice administração, a distrital e a federal. Sucede que, no entender da autora, o legislador infraconstitucional laborou em equívoco. Segundo ela, o Distrito Federal possui uma organização político-administrativa semelhante à dos municípios, motivo pelo qual o limite com os gastos de seus quadros funcionais é de ser o fixado no inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar 101, assim redigido. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Terceiro, na esfera municipal, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver. B, 54% para o Executivo, fecho aspas. Tal visual das coisas, todavia, não me parece juridicamente acertado. Se é verdade que o Distrito Federal não se traduz em Estado-membro, não menos certo é que município ele também não é. Algumas poucas semelhanças à parte.
Sabido que ele, Distrito Federal, exerce competências constitucionais não franqueadas às unidades municipais. Na matéria, o que tenho por adequado é assentar que o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos municípios. A principiar pela observação de que, ao tratar da competência legislativa concorrente, a Constituição colocou o Distrito Federal em pé de igualdade com os Estados e a União, não com os municípios. Artigo 24. Essa aproximação institucional também é revelada pelo texto magno quando versou no artigo 34 o tema da intervenção, dizendo então que a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, fecho aspas, reservando para os municípios um artigo em apartado, exatamente o de número 35. Também no que se refere ao Poder Judiciário, o Distrito Federal exibe maiores semelhanças com os Estados-membros. Conforme dispõe o inciso 7º do artigo 92 da Constituição, ele, Distrito Federal, assim como os Estados, possui juízes e tribunais próprios. Vale dizer, o Distrito Federal tem em plenitude os 3 orgânicos poderes estatais. Vou repetir. O Distrito Federal tem em plenitude os 3 orgânicos poderes estatais, legislativo, executivo e judiciário. Os municípios, somente 2. Inciso 1º do artigo 29. Diga-se o mesmo quanto à figura do Ministério Público, só negada que foi a organização municipal, mas integrante da estrutura político-administrativa do Distrito Federal. Já no que se refere ao próprio Poder Legislativo, a Constituição reservou ao Distrito Federal uma estrutura parelha com os Estados-membros. É que o parágrafo 3º do artigo 32 enuncia: aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27, fecho aspas. Logo, a Constituição Federal tratou de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados integrantes da Casa Legislativa, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc. Nesse ritmo argumentativo, de se ver que a própria mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal somente pôde ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade porque a Constituição Federal lhe dispensou o mesmíssimo tratamento conferido às Assembleias Legislativas Estaduais. Ou seja, reconhecendo-lhe legitimidade para instaurar o controle judicial abstrato de normas, o que não sucede com nenhuma mesa de nenhuma Câmara de Vereadores em particular. Acresce que, no modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União. Já os municípios, embora detenham o status de pessoas federadas, agrupam-se em blocos territoriais endógenos para formar os diversos entes estaduais. Dizendo melhor, se a federação é constituída pela União, mais o Distrito Federal, os estados e os municípios, soma das 4 parcelas federadas, portanto, a União mesma é constituída apenas por estas 2 categorias de pessoas políticas de base territorial, os estados e o Distrito Federal. E se os estados são formados pelos respectivos municípios, o Distrito Federal, no entanto, está proibido de se dividir em unidades municipais. Artigo 8º, 18, combinadamente com o artigo 32. Uma outra nota, o traço de aproximação entre o Distrito Federal e os Estados-membros, é que ambos os modelos de pessoa federada participam da formação da vontade legislativa da União. Isso por elegerem deputados federais e senadores, que são os parlamentares de que se compõem, respectivamente, as 2 casas legislativas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Participação política na formação da vontade legislativa da União. Participação política essa, ainda uma vez não franqueada às nossas organizações comunais. Seja como for, e bem percebeu o douto representante do Ministério Público Federal, subjaz à lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal o regime financeiro que é próprio de cada qual das 4 partes componenciais da nossa federação. Leia-se, aspas,
sem prejuízo das demais fontes que compõem a receita corrente líquida, em última análise, o Distrito Federal, ao menos em termos proporcionais, conta com privilegiada base de cálculo para a fixação dos limites globais de gastos com pessoal. O Distrito Federal tem ao seu dispor fontes mescladas de receitas tributárias, acumulando as arrecadações estaduais e as municipais. O espectro financeiro que dá respaldo aos gastos com pessoal é, em termos proporcionais, consideravelmente prestigiado. Numa massa de arrecadação tão alargada, não vinga a ideia de aproximação do DF com os municípios, ao menos para efeito de aplicação dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses possuem realidade fiscal completamente diversa, o que exige a configuração de limites e repartições diferenciadas. Note-se em ilustração que a Constituição cuida de formular sistema complexo de fomento das receitas públicas destinadas aos municípios, destinando-lhes considerável parcela da arrecadação tributária dos Estados e da União. O árido ambiente financeiro, especialmente agravado em localizados municípios, justifica o incremento dos limites, sem o que a manutenção do mínimo de pessoal se viria inevitavelmente comprometida. Mesclando tal realidade financeira com os propósitos confessados da LRF, diploma que prestigia a prevenção com os gastos públicos, em especial atenção aos dispêndios com pessoal, nada indicaria que, no juízo de ponderação, em que são considerados os comportamentos estatais também sob filtros como os da razoabilidade e da proporcionalidade, o DF devesse ser encaixado no regime de limites de gastos dos municípios. Esses possuem percentual maior em contrapartida ao que é previsto para os estados, por razões SIC de ordem financeira, o que justifica em termos materiais o tratamento diferenciado, suplantando-se no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal parcela dos objetivos daquele diploma a partir da admissão dos gastos majorados com pessoal. E arremata o Ministério Público Federal. A posição que aponte para a limitação indicada aos estados, também para o DF, não defende a redução da receita líquida deste. Apenas toma partido de uma dada alocação financeira. O excedente da despesa total com pessoal, que não teria convencional alocação pelo fato do DF não financiar o Judiciário e o Ministério Público locais, será dedicado a outras despesas. Não se trata, portanto, do tamanho do orçamento e das receitas, mas da forma de suas execuções. Repita-se, o limite com pessoal é regra que pretende dar racionalidade ao sistema, tocando no modo de cumprimento do orçamento a enfrentar ponto sensível da questão, gastos com pessoal e imposição genérica de limites, fecho aspas. Digo eu, senhora presidente, é de se inferir, pois, que a Lei Complementar 101 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a peculiar e privilegiada situação tributária e financeira dessa entidade federativa. Situação que se tipifica por uma alargada base arrecadatória, em tese, comparativamente com a dos próprios Estados-membros. Equivale a dizer, o Distrito Federal tem ao seu dispor fontes cumulativas de receitas tributárias, dado que adiciona às arrecadações próprias dos estados aquelas que timbram o perfil constitucional dos municípios. Em síntese, razoável o critério de que se valeu o dispositivo legal agora questionado. Se irrazoabilidade houvesse, peço vênia para dizê-lo, ela estaria em igualar o Distrito Federal aos municípios, visto que o primeiro é, superlativamente, aquinhoado com receitas tributárias que assistem, assim aos Estados-membros como às unidades municipais. Isto sem contar que o Distrito Federal é contemplado com o favor constitucional de não custear seus órgãos judiciários e ministeriais públicos, tanto quanto sua Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar, e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar, Corpo Militar de Bombeiros. Cito os artigos da Constituição. A patentear que se cuida de pessoa político-territorial em privilegiada situação de poder arrecadar mais e gastar menos. Entenda-se, arrecadar mais, tendo em conta sua cumulativa base de imposição e arrecadação tributária. Gastar menos, tendo em vista o financiamento alóctone, isto é, pela União, do seu Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, repito. Além, já foi dito,
de parte dos serviços públicos que lhes são afetos, inciso 14 do artigo 21 da Constituição Federal, parte final, que para isso a lei maior do país reserva um fundo próprio, para que a União participe do financiamento dos próprios serviços públicos do Distrito Federal. Esse é o quadro, voto pela improcedência do pedido. O eminente relator julga improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu voto acompanhando o relator, louvando Sua Excelência pelo substancioso voto em que disseca a natureza jurídica do Distrito Federal. E assinalo também, da esteira não só do que foi consignado no voto, como também aqui apontado no parecer da Procuradoria-Geral da República, de que a alteração do percentual, como pretendido na inicial, na verdade, incrementaria artificiosamente os gastos com o pessoal em detrimento das demais áreas da administração pública. Portanto, com o relator e com os meus encômios. Ministro Eros Grau. Com o relator e anotando também a qualidade substancial do voto do ministro Carlos Brito. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator, ressaltando a alta qualidade do seu voto, mas também não posso deixar de fazer minhas referências ao parecer do doutor Procurador-Geral da República, que, a meu ver, situou muito bem a questão, a qual não diz respeito propriamente à questão da organização administrativa do Distrito Federal, que é uma entidade heteróclita, porque, na verdade, não é nem município nem estado, mas é uma entidade singular na estrutura constitucional da Federação Brasileira. E as limitações, como, evidentemente, pela sua singularidade, o Distrito Federal não pode ser, ao mesmo tempo, submisso a dois regimes jurídicos para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. A questão, acho que, a meu ver, tem que ser examinada à luz da racionalidade das limitações desta lei, as quais levam em conta, sobretudo, a questão das dotações, ou melhor, das receitas orçamentárias à luz do ordenamento jurídico brasileiro. É que, na verdade, as limitações estabelecidas para as esferas da federação levam em conta, sobretudo, o fato de que os municípios ficam sujeitos a outros limites porque não tem exatamente despesas de pessoal com o Poder Legislativo nem com o Ministério Público. E por isso mesmo se trata aí de uma ponderação de alocação de receitas, de tal modo que limitar a destinação da receita depende sobretudo do quanto se possa gastar com pessoal. E a meu ver, nesse ponto, o parecer da douta Procuradoria mostra bem que o fato de o município não ter esses gastos significa que, como ele tem menor receita do que os estados, né, ele pode gastar essa diferença resultante da inexistência de gastos com essas entidades que ele não possui, reverte em benefício dos gastos com despesas de outros títulos. E, aliás, isso, embora não me tenha referido, porque realmente não me ocorreu, não me acudiu na oportunidade, em que examinei a medida cautelar no mandado de segurança 26.126, em que o Distrito Federal impetrava uma segurança contra ato do secretário do Tesouro Nacional, sob a pretensão de querer ser equiparado aos municípios para efeito de escapar da limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e fiz textualmente referência à pressuposição de uma estrutura
que deve ser vista em termos percentuais quanto ao montante da receita corrente líquida adequada para cada componente dessa mesma estrutura. Razões porque, louvando mais uma vez o voto do eminente relator e a manifestação da douta Procuradoria, eu também julgo improcedente a ação. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, senhor presidente, louvando a manifestação clara do constante do voto do eminente relator, acompanho integralmente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, alertava-me o ministro Sepúlveda Pertence sobre a dualidade de tratamento do Distrito Federal como Estado e município, sob o ângulo da emenda constitucional número 29. Isso no campo das ações e serviços públicos de saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada, constituindo, no entanto, sistema único. E realmente nós temos no artigo 198 da Carta de 1988 disciplina a comprometer com esses serviços não só o que é arrecadado pelo Distrito Federal no campo tributário estadual, como também no campo tributário municipal. Mas esse argumento serve a concluir-se pela improcedência do pedido formulado nesta ação. Sim, o cidadão não mora nunca só no município ou só no Estado. Ele mora simultaneamente no município e no Estado. E na União. Consequentemente, ele tem esses mínimos de dispêndio obrigatório com o Sistema Único de Saúde dos três entes da Federação. Sistema único. Por isso, essa soma de despesas imposta ao Distrito Federal. Não bastasse, presidente, haver adotado a lei de responsabilidade como uma filha merecedora da maior atenção, quando neste plenário reajustei o voto para conferir maioria à manutenção desse diploma, tenho que a consideração do que é envolvido na espécie é conducente a concluir-se que o Distrito Federal tem até mesmo uma situação favorecida, não direi privilegiada, porque todo privilégio é odioso. Enquanto, por exemplo, considerados os estados, nós temos que a divisão ocorre considerada a receita líquida do próprio estado. Em se tratando do Distrito Federal, a base é maior de incidência dos percentuais. A base é maior porque ele arrecada como se o Estado fosse, como também município. E aí o que se busca com esta ação direta de inconstitucionalidade? Se busca um plus, tendo em conta despesas com o pessoal. Plus desconsiderando-se até mesmo que o Poder Judiciário e o Ministério Público são mantidos pela União. Repito, aqui nós temos situação concreta em que a procedência da ação criará uma distinção injustificável, quer sob o ângulo constitucional, quer sob o ângulo social. Passará, por exemplo, o Legislativo, abrangido o Tribunal de Contas, a contar com o dobro dos recursos para pessoal que conta hoje, se chegasse à procedência deste pedido. Acompanho o relator e revelando a minha profissão de fé quanto à manutenção sem reparos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do eminente ministro relator, um voto muito bem fundamentado e que discute de maneira
plenamente compatível com o sistema institucional fixado pela Constituição, a questão pertinente é a posição do Distrito Federal. É interessante que, na evolução do constitucionalismo brasileiro, a partir da primeira Constituição republicana, uma vez que o Distrito Federal, na verdade, resulta do próprio município neutro, não é, que foi a sede do governo imperial sob a Carta Política de 1824, mas à medida em que o Brasil evoluiu no plano do seu constitucionalismo, dispensou-se um tratamento jurídico e político ao Distrito Federal que foi sofrendo variações no tempo. É claro que, sob a Carta Federal de 37, degradou-se a condição institucional do Distrito Federal, que foi submetido de modo integral à União Federal. Mas é curioso observar que duas constituições, a de 1891 e de 1934, que também previram a transferência da capital para o interior do país, ambas estabeleceram que, tão logo se concretizasse a transferência, o Distrito Federal converter-se-ia em Estado. Isso é o que dispôs, por exemplo, o artigo 3º, parágrafo único da Constituição de 1891. Efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. A Constituição de 34, por sua vez, nas disposições transitórias, artigo 4º, após estabelecer que será transferida a capital da União para um ponto central do Brasil, estabeleceu que, efetuada essa mudança, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. É evidente que, sob a égide da Constituição de 1988, o Distrito Federal adquiriu uma posição de absoluto relevo. Hoje, é inquestionável, isso bem o disse o eminente relator, o Distrito Federal, além de pessoa jurídica de direito público interno, é também peça integrante da própria estrutura do Estado Federal brasileiro, é peça componente da federação. É claro que o Distrito Federal, e também isso foi dito de modo muito preciso pelo eminente ministro Carlos Brito, o Distrito Federal não se identifica com os estados e nem se identifica com os municípios. Ele, na verdade, se qualifica como Distrito Federal. E nessa condição, é claro, ele tem competências institucionais que a Constituição da República reserva aos municípios, embora não disponha de todas as competências que a Constituição da República outorga aos Estados-membros. Os Estados-membros possuem um poder judiciário próprio, o DF não. Os Estados-membros possuem um Ministério Público próprio, o Distrito Federal não. Os Estados-membros podem instituir uma defensoria pública, podem instituir a sua polícia militar, a sua polícia civil, ao passo que o Distrito Federal, nesse ponto, se submete à regra da Constituição Federal. A Constituição Federal claramente estabelece no artigo 21, incisos 13 e 14, que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Tanto que a própria lei orgânica do Distrito Federal, que se qualifica como verdadeiro estatuto constitucional do Distrito Federal, não se refere aos três poderes. Claramente dispõe ao cuidado da organização política do Distrito Federal, em seu artigo 53, que são poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo, ponto final, uma vez que o Poder Judiciário, uma vez que o Distrito Federal não possui um Poder Judiciário próprio, a própria lei orgânica, de maneira compatível com o que dispõe a Constituição da República, reconhece essa realidade institucional nesse artigo 53. É claro que
se controverteu e se discutiu amplamente ao longo do constitucionalismo brasileiro, desde 1891, discutiu-se amplamente a questão da natureza jurídica do Distrito Federal. O eminente ministro Sepúlveda Pertence, já há algumas décadas, talvez, né, dedicou e produziu um brilhante estudo a respeito dessa questão. E sempre se discutiu essa matéria, inclusive em função das terras do Distrito Federal, etc. e tal. Mas o fato é que o grande ministro Pedro Lessa, por exemplo, na sua clássica obra sobre o Poder Judiciário, equiparava o Distrito Federal, claro, sob a Constituição de 1891, ao Estado-membro. Outros eminentes autores afirmavam que se cuida de uma entidade estatal anômala, de mera circunscrição territorial da União Federal. Essas discussões sobre natureza jurídica, por que não reconhecer que o Distrito Federal tem a natureza de Distrito Federal? Sim, é exatamente isso. O Distrito Federal tem a natureza jurídica do Distrito Federal. Não é Estado, não é município, é o Distrito Federal. É um teste Não, ele é heteróclito, ele foge das classificações. Isso, aliás, foi bem explicitado no belo voto proferido pelo eminente ministro relator logo no início. O Distrito Federal é o Distrito Federal. Essa é a sua verdadeira qualificação jurídica. Não é projeção da União, obviamente, ao contrário, é um ser autônomo que dispõe de competências próprias e não se identifica nem com o Estado-membro e nem com o município. No entanto, quer dizer, como disse o eminente ministro Carlos Brito, a qualificação jurídica do Distrito Federal permite aproximá-lo muito mais usando as expressões textuais de Sua Excelência, da arquitetura institucional que se construiu para o Estado-membro do que para o município. Certamente o legislador comum, ao editar a Lei de Responsabilidade Fiscal, teve presentes todos esses aspectos para dispor, como efetivamente veio a dispor sobre a matéria. De outro lado, também essa mesclagem de regimes a que se referiram os eminentes Procurador-Geral da República, seu parecer e relator, ministro Carlos Brito, essa mesclagem, na verdade, não se mostra compatível com o próprio sistema delineado no texto da Constituição e com o que se buscou realizar com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, de qualquer maneira, senhora presidente, eu adiro integralmente ao outro voto do eminente ministro relator e, por isso mesmo, julgo improcedente a apresentação direta. Ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente, também cumprimento o eminente relator pelo brilho, como sempre, substancial e formal do seu belo voto. Nele, já manifestei inquietação contra um único ponto que incidentemente tocado no seu voto, é que, com relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, o que há, na verdade, não é que a União se encarregue da despesa com estas instituições do Distrito Federal. O Distrito Federal não as tem. São o que Castro Nunes, em trabalho clássico a respeito, denominou serviços locais reservados à União. Tanto que, da existência dos territórios, e se acaso algum vier a ser constituído, esta mesma Justiça e esse mesmo Ministério Público é que se encarregarão nos territórios desse serviço reservado à União. O problema enfatizado com brilho da tribuna de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal se encarrega da fiscalização não apenas dos serviços
aspas, estaduais, como também dos serviços municipais executados pelo Distrito Federal, se destrói com uma simples reflexão. Eu creio que poucos municípios brasileiros têm Tribunal de Contas Municipal. E poucos estados instituíram o Tribunal Estadual de Contas dos municípios. É dizer, a maioria dos tribunais de contas estaduais se encarregam da fiscalização, do controle externo, não só do Estado, mas de todos os municípios. A imensa maioria. E que tem uma estrutura administrativa de que o Distrito Federal não dispõe, que é a estrutura administrativa dos municípios. É inteligente o argumento extraído do artigo 29, da emenda constitucional 29, a que já aludiu o ministro Marco Aurélio. Mas ali, ao reclamar que o Distrito Federal aplique aloque ao Sistema Único de Saúde não só o percentual de suas receitas decorrentes dos tributos, aspas, estaduais, mas também dos tributos municipais, se explica por outra razão inteiramente diversa. É que se pretendeu propiciar à população um serviço único de saúde para o qual contribuem em 5.600 municípios, a União, o Estado respectivo e o município. E esse percentual, no caso do Distrito Federal, quer dizer, esse sistema de custeio do SUS estaria afetado se o Distrito Federal só aplicasse um percentual dos seus impostos estaduais ou apenas dos seus impostos municipais. No mais, subscrevo integralmente o voto do eminente relator e julgo improcedente a ação. Também eu acompanho o brilhante voto do eminente relator e o tribunal, portanto, à unanimidade, julga improcedente a ação. Senhores ministros, está suspensa a sessão por 20 minutos.